Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28 a 31. Primeiro Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28 a 31, diz assim. Hoje nós vamos ministrar uma mensagem que tem como título checklist. Amém? Vamos à Bíblia. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Nós estamos entrando no mês da restauração. E eu queria que nessa noite a gente parasse para fazer um checklist. Uma autoanálise nossa. Quando a gente fala de checklist, é uma palavra, é um termo em inglês que fala sobre uma lista de verificação, tá bom? É um tipo de auxílio para reduzir falhas, para você não errar. Você faz uma lista para conferir como estão aqueles pontos, para que você não tenha falhas, mas você realmente possa garantir a consistência e a integridade na execução da sua tarefa. Nós estamos numa viagem, essa viagem é para caminhar para o céu, amém? Nós queremos chegar até o fim, nós queremos ter sucesso. Mas hoje eu queria convidar você a fazer um checklist de tudo aquilo que você precisa estar funcionando bem, para que você possa chegar e ir até o fim. Quando em Coríntios, o apóstolo Paulo escreve à igreja, ele diz assim: olha, você precisa se examinar a você mesmo. Você precisa olhar para si e fazer uma autoanálise sua, para que realmente você possa andar bem. E muitas pessoas, elas não fazem isso, é o que ele está querendo dizer. Participam do corpo, estão muitas vezes integrados a uma igreja, estão integrados a uma denominação, mas elas não fazem isso. Por isso, existem muitas pessoas no meio de vocês que estão doentes. Muitos crentes doentes, muitos que já dormem, já morreram espiritualmente. Eles já não vivem mais. Tem nome de que vive, mas não vive. Então eu queria ministrar um pouco sobre isso. Eu sempre procuro fazer uma autoanálise minha, somente às vezes no meu casamento. Engraçado, às vezes a gente vê a esposa, já viu? O marido, a esposa começa a mudar o humor, alguma coisa assim. Aí você pergunta: como é que eu estou? Eu estou bem, eu sou um bom marido, tal. E se você fica insistindo muito, nós vamos ouvir coisas que nós não gostamos, né? Há um tempo atrás, eu vi Renata estranha, eu falei: bom, eu sou um ótimo marido, e o problema não é comigo, deve ser algum problema que ela está passando. E aí a gente vai apertando aqui, apertando lá, vai evitando ter aquela conversa séria, até que a gente uma hora tem que ter. E aí ela começou a falar um monte de coisa, eu falei: nossa, como eu sou ruim. Eu pensei porque eu era crente, eu não bebia, não traía, não fumava, não usava droga, eu era um ótimo marido. Sustentava a casa, trago, o sustento para minha casa. Aí eu descobri que não. Eu fiquei até com medo. Eu ainda falei: eu acho que você é a mulher mais infeliz do mundo, pelo que você está me falando. E ela começou a rir. Aí esses dias, eu fazendo uma autoanálise minha, eu falei: eu preciso mudar minha atitude e ser um marido melhor. Só que engraçado, as mulheres às vezes esquecem, né? Uma hora ela está te amando, no dia seguinte. Eu vejo isso muito com as minhas filhas. A Nicole uma hora está me abraçando, dizendo que me ama, mas não está chamando papai. Eu vou abraçar ela e falar: sai! Cara, vai entender, mulher. Aí esses dias, estava com a Renata, eu falei, levei ela para passear, almoçar, eu falei: amor, tem um monte de coisa para resolver, vamos passear. E aí a gente passeou, depois ela falou assim: Fê, a minha unha, eu preciso fazer a minha unha. Olha como ela está feia. Eu falei: amor, sua unha nunca será feia, né? Mas ela falou assim: poxa, ali tem um lugar que faz unha, em 20 minutos a moça faz. Você não quer me esperar? Daí eu pensei: quantos maridos vão no salão de beleza com a esposa e fica sentado esperando? Nenhum. Aí eu perguntei, eu cheguei lá para a moça e falei: amor, se eu fizer isso, você vai ser mais feliz? Aí ela: vou. Eu falei: você vai ser a mulher mais feliz do mundo? Aí eu assim...
porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E se você não for a mulher mais, se não for para te tornar a mulher mais feliz do mundo, não vale a pena ficar aqui 20 minutos esperando. Ela, eu vou ser. Eu falei, então tá bom. Eu peguei um papel, uma caneta, eu falei, assina aqui. Como assina aqui? Não, assina aqui. Você diga que você é a mulher mais feliz do mundo, porque o dia que você brigar comigo, eu vou lembrar você que você disse que é a mulher mais feliz do mundo. Daí ela falou assim, mas isso só serve por 24 horas. Eu falei, não tem problema, assina. No dia seguinte, eu fui agradar ela, lavei louça em casa. Eu falei, amor, marido lavando louça? Ai, amor, levei café para ela na cama. Eu falei, amor, sou um bom marido, você é um ótimo marido. Eu falei, assina aqui. Porque eu vou começar a juntar papéis. E o dia que ela fala assim, você não é um bom marido, eu vou lembrar ela todos os papéis assinados. E vou dizer, como não? Contra fatos não há argumentos. Entendeu, marido? Uma dica, eu falei, eu vou salvar muito casamento, eu vou contar isso na igreja, esse testemunho, Renata. Mas brincadeiras à parte, muitas vezes a gente tem que fazer uma autoanálise nossa, porque nós não somos talvez quem a gente pensa que é, amém? Nós não somos tão bons como nós pensamos que somos, irmãos. E o que Paulo está dizendo é isso, examine-se, o homem a si mesmo. E eu queria algumas coisas que nós temos que examinar na nossa vida, que nós temos que analisar na nossa vida. A primeira coisa que você tem que analisar, como está, fazer um checklist disso, é a sua motivação. O que é que nos move a servir a Deus? Sabe por quê? O Evangelho tem mudado a cada dia, e talvez nós estamos perdendo a essência. Eu poderia colocar essas coisas como colunas do Evangelho, e a motivação é uma das colunas que nos sustenta e torna o Evangelho saudável ou não na nossa vida. E aí, a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, seja que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que não considerou ser, que era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, amém? Para que ao nome de Jesus, todo joelho que há no céu e na terra se dobre diante dele. Amém? O que Paulo está escrevendo, a igreja de Filipos, é que precisa haver em nós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma motivação que houve em Jesus. E Jesus não olhou para si. Jesus sendo Deus, ele tinha tudo na mão dele, ele não teve a intenção de se manter como isso, mas ele se humilhou em forma de homem, por um único motivo, por mim e por você, amém? Então a motivação e o que motivava Jesus, não era a sua glória pessoal, você vai ver que Deus o glorificou, amém? Jesus foi glorificado por Deus, mas a motivação de Jesus não era a glória pessoal, mas a motivação de Jesus era pessoas. E hoje no Evangelho nós temos visto que a motivação das pessoas tem mudado. Elas querem estar aqui, mas por causa de uma glória pessoal. Eu quero ser, eu cresci no Evangelho, o meu sonho sempre foi ser um pastor. Eu sempre quis ser um pregador da palavra de Deus. Eu queria viajar o mundo. Eu queria ganhar vidas para Jesus. Mas a minha motivação principal era ser conhecido. Ser um grande pregador, porque alguém diria assim, você é um grande pregador. Você está entendendo isso? Pessoas querem cantar porque querem ser um grande cantor. Um grande pastor. Eu quero aparecer mais que os outros, as pessoas brigam por posições. Mas eu fui conhecendo Jesus. E quando eu conheci realmente Jesus, eu tive um encontro com Jesus, a minha motivação mudou. E eu deixei
de desejar ser conhecido para fazer com que Cristo fosse conhecido. Você entendeu? Então, hoje eu me movo, hoje eu ando, hoje eu caminho, tudo que eu faço não é para mim, mas é para que Ele seja glorificado, para que Ele apareça, para quando você entre aqui, você possa ver, Deus está aqui. Mas a motivação das pessoas, muitas vezes é uma motivação errada. Nós estamos caminhando errado, nós não vivemos mais pelo propósito que Cristo viveu. Aí nós vendemos um evangelho hoje que assim, venha para cá. Onde é que você recebeu a bênção? Aqui. Então vem aqui. Onde é que Jesus mudou a tua vida? Em tal lugar. Não é nem onde é que Jesus mudou, não é mais onde Jesus mudou, é que igreja você teve a vida mudada. Você está entendendo isso? Nós começamos e as pessoas começam a vir para a igreja com o mesmo interesse, porque eu quero ser servido, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. Preste bem atenção, Jesus morreu para que nós que estávamos mortos, pudéssemos viver, e nós pudéssemos ter uma vida abundante. É para isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ter verdadeiramente uma vida abundante. Só que a vida que eu recebo de Deus não é para parar em mim. Agora eu preciso levar aos outros. Eu preciso viver por outras pessoas. Então, quando você se torna igreja e você conheceu Jesus, só o que Jesus fez na tua vida não vai saciar a sua sede, porque agora você quer que Jesus faça também na vida de outras pessoas. Sabe quando você recebe uma boa notícia e você quer falar para todo mundo? Esse é o evangelho de Cristo. Mas nós vemos hoje uma igreja que não anda mais comprometida com o evangelho de Jesus, mas uma igreja que anda comprometida com seus próprios interesses. Esse Jesus estava muito preocupado. Nós temos saído pregado a palavra de Deus. Ontem a gente estava com os adolescentes e os irmãos da igreja de evangelismo, preparando eles ali no workshop, e eu vejo assim, Deus tem feito coisas muito grandes. Mas eu estava preocupado, eu falei, rapaz, a gente custa tanto ganhar uma pessoa para Jesus, mas será que a igreja toda está comprometida em cuidar de pessoas e amar essas pessoas que chegam aqui? Ou cada um está vivendo a sua vida? Será que Deus pode trazer os improváveis para esse lugar? Porque se Ele sentar do seu lado, Ele vai encontrar um lugar onde Ele vai ser amado, realmente com o amor de Deus? Ou não? Como Deus pode trazer para nós, se nós não podemos amar verdadeiramente? Cada um preocupado com a sua vida. Esse Jesus estava preocupado, e eu falei, Senhor, cada um preocupado com a sua vida, com o seu interesse, com as suas coisas, e nós deixamos de cuidar das suas coisas. E olha o que a Bíblia diz, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e essas coisas que você está preocupado, serão acrescentadas. Nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos por um objetivo maior, que é Jesus. E a gente fica tão enrolado, preocupado com as coisas, resolvendo problema, que nós não deveríamos resolver, porque nós recebemos a palavra, deveríamos crescer, não mais viver de leitinho. E de repente, irmão, nós encontramos pessoas que não têm compromisso nenhum com o propósito que Jesus tinha. E se você não tem compromisso com o propósito de Jesus, você não tem compromisso com o evangelho. Sabe? Preste bem atenção. Às vezes nós queremos carregar a autoridade de Jesus, subir no púlpito, pregar, multidões se converterem, pessoas serem curadas. Queremos a glória, queremos a autoridade, falamos em nome de Jesus. Se você, meu irmão, não carregar a mesma motivação e o propósito que havia em Jesus, você não é digno de carregar a autoridade desse nome. Você entendeu?
Porque eu preciso carregar o mesmo propósito. E a gente tem que analisar: será que o propósito continua vivo em mim? A motivação continua viva em mim? Esses dias, uma irmã me procurou na igreja. E ela falou assim: pastor, uma pessoa me procurou, falou muito mal da igreja. As pessoas não cuidavam, não faziam, e eu sei que ela foi muito bem cuidada na igreja. E o que mais me preocupou é porque, e se essa pessoa conversa com alguém que está chegando agora? Ela mata essa pessoa. E eu estava falando com ela sobre essa pessoa, eu falei: olha, você vê a vida da pessoa assim, assim, assado. Sabe o que a Bíblia diz do que reclamam os homens? A não ser dos seus próprios pecados. Pegamos a nossa culpa, a transferimos para alguém, para que nós possamos nos inocentar daquilo que nós somos, porque nós não temos coragem de fazer uma autoanálise nossa. Você que está chegando hoje aqui, você que está ouvindo essa palavra, lembre-se: a serpente estava dentro do paraíso. É dentro do paraíso que a serpente se esconde. É dentro da igreja que a serpente se esconde. Então eu preciso andar pela palavra de Deus. Eu preciso caminhar pela palavra de Deus. Eu preciso entender que eu não vivo para mim, mas eu vivo por pessoas. Uma vez uma pessoa me procurou de novo. Eu vou pagar ali de novo. Uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, às vezes eu vejo o senhor quer ganhar o mundo, mas às vezes esquece da gente. Eu falei: como eu esqueço da gente, cara? Tu tá em quanto tempo tu tá na igreja? Eu tô há 10 anos na igreja. Eu falei: pô, que bênção, cara. E aí, você já aprendeu a palavra? Você vem na EBD? Não venho. Cara, tu tá aqui há quanto tempo e não aprende a palavra e não cresce? Você participa disso? Não participo. Falei: como é que você quer mudança? Está na hora de você crescer e você pensar em pessoas e deixar de pensar no seu próprio problema. Esses dias eu perguntei para alguém: cara, sumiu do culto, o que fala? Estava viajando, outro eu estava em tal lugar, em outro em tal. Eu falei: pô, legal, cara, e aí? Irmão, há 3 domingos atrás eu estava na igreja, meu filho estava internado. E eu estou aqui porque eu sirvo a Deus, e eu não estou por tua causa não. Eu estou por causa de Jesus, e porque eu amo Jesus, eu amo você. Você entendeu, irmão? O que é prioridade na tua vida? Tem gente que não vem no culto: eu tenho um aniversário hoje, eu tenho uma dor no dedão, eu tenho dor no pé, hoje choveu, hoje fez sol, hoje foi jogo do Corinthians, hoje foi do Santos. Se o cara não é santista, é jogo do Palmeiras, ele vira palmeirense no dia. Qual é a nossa motivação, irmãos? Qual é o nosso propósito? Será que nós temos colocado Deus como prioridade na nossa vida? Eu quero que você entenda uma coisa. Eu estava ouvindo o Douglas Gonçalves falando sobre o espírito do anticristo. Você sabe o que é Cristo? Cristo quer dizer enviado, ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido de Deus. Ungido para quê? Para morrer por alguém. O que é o espírito do anticristo? Aquele que vem para impedir com que você morra por alguém. Quando a serpente ela apareceu para Eva no paraíso, ela não disse assim, Satanás não disse assim: venha e me adore, venha e me sirva, faça de mim o seu Deus. Não. Sabe o que a serpente falou para Eva? Vai e busque o seu interesse, esquece Deus, você vai ser igual a ele, viva para você, seja o próprio Deus da sua vida. Sabe o que a serpente estava falando para Eva? Olha, você não pode, porque nós fomos feitos à imagem de Deus, nós fomos feitos como Cristo, então o que há em Cristo precisa haver em mim, e ela sabia disso. Então ela diga: vai lá, busque o seu interesse, busque ser o seu próprio Deus. Não pense que o espírito do anticristo vem na igreja para dizer para você: olhe, venha e me adore, a partir de hoje vou adorar o diabo, Satanás. Não, ele está dizendo: olha,
Priorize você, viva por você, esquece os outros, viva por você, seja seu próprio Deus, decida a sua própria vida, faça aquilo que você quer. E aí o que a igreja faz? Cai de joelho diante disso, porque você vê pessoas descompromissadas, em que vivem sem uma autoridade, em que vivem sem um rumo, perdidos na vida, reclamando de tudo, porque reclamamos dos nossos próprios pecados. Está na hora de nós nos voltarmos para Cristo, e que possa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! Talvez essa palavra não vai arrancar aplausos, mas essa palavra vai te levar a olhar para dentro de você e encontrar vida em Deus. Por isso entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque perderam a motivação errada. Está na hora da gente deixar o nosso conforto e enchermos lugares, porque há uma natureza que anseia com expectativa a manifestação dos filhos. E aonde estão os filhos? Tu tinha que gritar agora: está aqui, pastor! Onde estão os filhos que a natureza anseia? Será que o que Jesus fez por mim já não foi suficiente? Sabe como é que as pessoas, os cristãos perseguidos na Idade Média morriam? Eles eram jogados na arena com seus filhos, suas esposas, e os leões os comiam, ou eles eram crucificados no jardim de Nero e colocado fogo neles. Mas quando eles estavam na arena morrendo, eles cantavam e morriam cantando, e as pessoas falavam: o que é isso? Por que eles estão vivendo assim? Por algo maior eles estão vivendo. É isso que nós queremos na nossa vida. O mundo não está preocupado se a gente tem uma igreja bonita. O mundo não está preocupado, irmão, se nós temos um louvor bonito. O que o mundo quer é aquilo que existe dentro de nós. Dentro de nós. A gente vê um tempo de um monte de crente reclamão. Crente mimimi. Sabe por quê? Perdeu o propósito. Checklist. Vamos fazer, meu irmão, aí a nossa motivação. Devemos analisar a nossa motivação. Essa geração não pode ser uma geração fraca. Essa geração precisa ser uma geração forte em Deus. Vamos lá. Você precisa analisar a sua fé. Como vai a sua fé, meu irmão? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João está dizendo: você não tem como vencer o mundo se você não tiver fé. Diga fé. Fé, a Bíblia diz em Hebreus, que é o firme fundamento, amém? A certeza, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, fé não é sentimento. Ai, hoje eu estou sentindo Deus aqui, hoje eu senti que Deus vai me dar vitória. Fé não é sentimento, fé é certeza. Eu sei que Deus vai me dar vitória, porque eu tenho certeza em meu coração. A Bíblia fala que Jó, quando estava no monturo, no lixo, doente, todo destruído, fedendo, os filhos morreram,
ele grita de lá, olha a certeza que ele tem. Eu sei, no momento da meia-noite, um momento de maior escuridão, de maior trevas, no momento de maior luta, de uma luta intensa, a Bíblia diz que Jó, ele grita e ele diz, eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará a meu favor. Nós precisamos entender que o que nos faz caminhar e vencer o mundo que vivemos é a fé. E como vai a sua fé? Como vai a sua fé? Sabe, a Bíblia diz em Romanos 10:17, consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem ou a palavra de Cristo. Então a fé, ela vem quando eu ouço a palavra, amém? Você está entendendo? Mas vamos continuar lendo esse texto, versículo 18. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas você vai ler esse contexto, você vai ver que quando o escritor de Romanos ele está falando, ele está dizendo assim, olha, mas houve um povo, que é o povo de Israel, que sempre ouviu a lei, sempre ouviu a palavra, mas eles não tiveram fé. Então eu vou provocar ciúmes neles, Deus está dizendo, eu vou levantar um povo que não é uma nação, mas eu vou levantar um outro povo que tenha fé, que receba essa palavra e permita com que seja gerado fé ao seu coração. Então preste atenção, eu posso também ouvir e não ter fé. Eu posso ouvir e não ter fé. Eu posso estar na igreja como o povo de Israel estava e se reunia, e anos Deus levantando profetas que falavam a palavra de Deus, mas não era gerado fé neles e eles não acreditavam. Então eu posso vir à igreja, eu ouço a palavra, mas nada muda. Até o momento que Deus é longânimo, mas chega ao limite de Deus, e Deus precisa levantar um outro povo que dê ouvidos a Ele. Por quê? Porque não é apenas ouvir, mas é permitir com que a palavra de Deus tenha voz ao meu coração. Porque eu posso chegar aqui e ter um ouvido seletivo, isso eu creio, isso eu não creio, isso eu gosto, isso eu não gosto. Qual é a maior luta de Satanás, irmão? A gente quer racionalizar a fé, né? Queremos racionalizar. A fé é o firme fundamento que eu não vejo, mas que eu espero. Eu não estou vendo com os meus olhos nus, mas eu creio que isso se tornará real. E isso só pode acontecer quando eu recebo a palavra, e essa palavra gera em mim entendimento. Fé não é gerado em mágica. Fé não é gerado com oração. Por que a maior batalha em um culto, e o momento mais importante é o da palavra de Deus?
Porque nesse momento que Satanás cria fortalezas na sua mente, para que você não possa entender a palavra, porque se você não entender a palavra, não será gerado fé na sua vida, e se não gerar fé na sua vida, você não vai poder vencer o mundo. Você vai estar aqui, continuar aqui, e nada vai mudar. É o que Deus está falando sobre esse povo de Israel. Que Deus levantaria um povo que não era nação. Como eu posso ter convicção de algo? Satanás quer roubar a fé. As coisas só podem acontecer na nossa vida se tivermos fé. Se eu perguntar aqui, talvez, quem tem certeza da salvação de verdade? Quem tem? Todos fechem os olhos, por favor. Ninguém abre o olho. Quem tem convicção que se você morrer agora, você vai encontrar Cristo na sua eternidade? Levanta a sua mão. Pode abaixar. Você está vendo? Porque eu só posso ter certeza quando eu tenho compreensão, quando eu tenho entendimento, quando a palavra bate no meu coração, eu começo a entender quem Deus é. Preste bem atenção. Eu sempre quis, eu orava por curas, eu pregava a palavra de Deus, e eu falava, bom, vou mandar as pessoas vir na frente agora para Jesus curar. Eu ficava com medo, será que Jesus vai curar ou não? E um dia eu comecei a entender a palavra de Deus. Primeiro, quem é Jesus? Em Jesus está toda a autoridade, diga autoridade. Você imagina, você está na rua, esses dias eu estava passando na estrada, o policial fez assim, tinha um cara de moto na frente, eu aqui, ele na frente, eu tenho um carro grande. Na hora eu brequei, eu falei, será que é eu que vou entrar ou ele e tal? Parei e fiquei olhando para ver. Eu poderia passar por cima dele, mas existe uma autoridade, você entendeu? Na vida dele. Satanás é muito mais forte que a gente, mas existe uma autoridade em nós, que é a autoridade do nome de Jesus, que todo nome no céu e na terra tem que se dobrar diante dele. Você está compreendendo o que é autoridade? Então, quando eu chego para uma doença, eu falo em nome de Jesus. Jesus já disse, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Não sou eu. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Como a água cai e não volta, a palavra de Deus não volta. Eu comecei a ter compreensão. Eu falei, agora eu vou orar diferente, com autoridade. Você já viu que tem gente que expulsa demônio e não sai? E tem gente que fala assim, sai. E ele sai. É o mesmo nome, é a mesma ordem. O que é a diferença? A autoridade, a fé. E a fé vem como? Pela compreensão da palavra de Deus. Amém ou não? Olhe bem. Esses dias, uma vez eu já contei esse testemunho aqui. Estava estudando em casa, e eu vendo Jesus fazendo aqueles milagres nos evangelhos. E ele olhava para o doente, a Bíblia diz que ele tinha compaixão, misericórdia. Sabe o que é compaixão? Ele olha para alguém que está sofrendo e ele sofre junto. Então, quando você está sofrendo, Jesus está sofrendo com você. Ele sente a sua dor e por sentir a sua dor, ele não quer que você sofra. Ele chegou em Naim, tinha uma mãe, uma viúva, que o único recurso que ela tinha, queria sustentar ela era o seu filho estava morto. Diz que Jesus chegou naquele velório, Jesus teve misericórdia daquela mulher, tocou no morto e o morto ressuscitou, porque Jesus olhou para aquela mãe e sentiu a dor da mãe. Aí um dia, tinha uma amiguinha do William internada na Santa Casa, e a Renata falou assim, eu vou levar umas frutinhas para ela. Eu falei, vamos que eu te levo lá, depois eu vou para a igreja. Eu parei na Santa Casa, no estacionamento, e Renata subiu para levar. Daqui a pouco Renata desce e fala assim, olha, Felipe, estava falando com a mãe da menina, e ela falou se você podia orar, você não quer subir para orar. E eu estava assim, sabe aquele dia que você está atarefado, que você está cheio de coisa, você não para, tua mente não está naquilo, tua mente está nos problemas que você está resolvendo. Eu falei, amor, não trouxe carteirinha, não tem nada. Na igreja é muito legal, quando os instrumentos tocam, parece que a gente é cheio do poder de Deus, aqui tem um ambiente de alegria, de comunhão, amém?
E eu não estava num ambiente de alegria, de comunhão, nada. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí quando eu fui, eu estava indo, eu falei, Jesus, é o seguinte. Porque a fé, uma hora você tem, outra hora, a fé não é algo constante. Por que a fé vem pelo ouvir? Esse ouvir é constantemente sendo cheio, me alimentando, amém? Quanto mais eu me alimento, mais entendimento eu tenho. E no momento que vem a luta, eu estou preparado para aquilo. E eu tinha entendido essa passagem, eu falei, Deus, é o seguinte, olha, eu não estou no clima de orar por ninguém. Eu estou procurando fé aqui para orar por ela e eu não estou na unção. Mas é o seguinte, eu sei que o Senhor não quer que a gente sofra. E se o Senhor não quer que a gente sofra, o Senhor quer curar aquela menina. Então o Senhor vai comigo, Deus, eu vou colocar a mão sobre ela e o Senhor vai curar. Não por minha causa, mas porque o Senhor não quer, e a tua palavra diz que por amor sobre os enfermos eles serão curados. Cheguei no hospital, a menina estava na cama e eu fiz essa oração, Jesus, eu só senti compaixão. Não era por mim, a motivação não era minha, a motivação era por ela, amém? E eu orei por aquela menina. Quando foi à noite, no dia seguinte à noite, eu fui no Extra com a Renata, a gente estava no Extra. E quando eu estou no Extra, quem está correndo no Extra à noite? Aquela menina. A mãe dela falou, pastor, o senhor orou por ela, pastor. Ela melhorou, no dia seguinte, teve alta. Quando eu entendo a palavra, não é por mim. Eu sou o veículo, nós somos o veículo, meu irmão. Imagina uma igreja que tem um entendimento da palavra e vive por fé. Ninguém segura. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 14, versículo 12 a 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, fará as obras que tenho realizado, amém? Então, se eu crer em Jesus, tudo que Jesus fez eu posso fazer. Diga assim, tudo que Jesus fez, eu posso fazer. E a Bíblia diz, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Qual é a motivação e o propósito? É por minha causa? Para que eu apareça? Para que a gente seja a maior igreja do mundo? Uau! Para que você seja conhecido por todo mundo? Não! Mas para que o Pai, diga ao Pai, o que importa é que Ele apareça! O Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Então, mas você fala, mas Jesus era Deus, por isso ele fazia. Lembre em Filipenses que nós lemos que ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas o tempo que ele esteve na terra, ele abdicou da sua divindade. Ele era Deus, podia usar o seu poder de Deus, mas ele não usou. Então, tudo que ele fez na terra, ele não fez como Deus, ele fez como homem. Ele ressuscitou como homem. Ele curou como homem. Ele salvou como homem. Ele está dizendo, se eu como homem posso fazer, você como homem também vai fazer as mesmas obras. Então eu entendo que nós não precisamos do altar para sermos ministros. Nós somos ministros onde nós estamos. Vá para o seu trabalho e cure os doentes. Vá para a sua casa e traga o reino dos céus na sua casa. Entendimento da palavra de Deus. Olhe bem. Atos 17, 30 e 31. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é tudo que a gente ouve.
se eu começo a ouvir coisas que colocam em xeque o poder de Deus, eu deixo de crer. Se a fé vem pelo ouvir, porque eu dou voz à palavra ao meu coração e me enche, me traz entendimento, se eu dou voz ao meu coração para aquilo que não crê, vai gerar falta de fé em mim. Eu tomo muito cuidado com quem eu ando, porque tem pessoas que só têm palavras negativas e que não creem. Está ruim, vai piorar. Vai dar certo? Não, não vai, já aconteceu comigo, cara. Deu uma tosse, é H1N1, hein? Não é verdade? Tem gente que fala assim, cura era para aquela época, não é para hoje. Batismo com o Espírito Santo, isso não existe. Deus só pode fazer aquilo que eu creio. Eu vejo que tem muita igreja que é contra, não, para que cura, para que isso? São igrejas, você quer ver, meu irmão? Tem salvação, não tem salvação. Tem mudança de vida, não tem mudança de vida. Tem cura, não tem cura. Não acontece por quê? Porque só pode, os sinais seguem aqueles que creem. Se eu não creio, não me segue. Aí quando você vai para Atos 12, 17, 30 e 31, diz assim, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e você e os seus da sua casa. E sua casa, né? Depende da tradução. Aí eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, não, cara, isso aí não tem nada a ver com salvação. Até porque o cara ia morrer, era para salvar a família, e outra coisa, ele não está dizendo creio no Senhor Jesus. Se eu creio em Jesus, minha família automaticamente vai ser salva? Não. O que ele está falando assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua. O segredo dessa frase aqui, dessa oração aqui, essa é uma oração, essa frase, está em crer. Jesus diz àquele pai, tudo é possível aqui. Se eu crer que o Senhor vai salvar minha casa, ela vai ser salva. Você entendeu? Se eu crer que Jesus vai me curar da minha enfermidade, eu vou ser curado. Se eu crer que Jesus vai mudar a vida daquele homem que está perdido, Jesus vai fazer. Por quê? Porque eu creio. Por que o diabo luta tanto para você não crer? Porque se você crê, se a igreja crê, ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja. Por isso ele não quer que você creia. Por isso ele manda os mensageiros, muitas vezes, no próprio Éden. Por isso que Satanás manda no próprio Éden a serpente. Para que Cristo não seja manifesto através da sua vida. Última coisa que eu quero que você analise no seu checklist. Como vai a oração? A sua vida de oração. Esses dias eu fui no cinema com a Renata, a gente foi ver aquele filme Superação, muito legal, se você puder ir, vai. A ideia do filme é o seguinte, todo mundo se reúne na igreja, começa a orar, a mãe dele ora e o menino, de uma forma milagrosa, volta à vida. E quando eu estava assistindo com a Renata, eu lembrei mais ou menos uns 10 anos atrás, 10 anos, Kátia, quanto tempo da Natasha? 10, 7, 8, 9? 10 anos, né? Há uns 10 anos atrás, a gente tem uma história praticamente igual aqui na igreja. Nós estávamos indo para um retiro de jovens, e o retiro estava tudo correndo bem, tivemos um culto muito abençoado pela manhã. Eu lembro que tinha uma jovem, a Natasha, da nossa igreja de Santos, ela me procurou, falou assim, Felipe, hoje de manhã foi tão bom, parecia que eu estava indo para o céu, foi uma glória tão grande. E aí nós almoçamos, logo depois do almoço os meninos foram brincar, e eles foram brincar na tirolesa. Quando o rapaz não chegou da tirolesa a tempo, e os meninos entraram e foram brincar, a pessoa que tinha que descer da tirolesa não desceu, era uma tirolesa muito grande, e ela veio na tirolesa, e os dois se encontraram e se bateram. Era uma pessoa grande, ela na hora caiu no meio do mato, ficou branca, perdeu a cor, e a gente viu que poderia ser alguma coisa séria, chamamos o SAMU, era um sítio, e eu lembro que o SAMU chegou, e o SAMU foi resgatar ela lá no mato onde ela estava. A mãe dela estava nesse retiro, nós levamos ela a um pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro,
O médico falou assim: olha, é sério, eu vou encaminhar vocês para o hospital em Mogi das Cruzes. Ela está com uma hemorragia interna, precisa de ver o que é. E eu lembro que eu estava com o carro atrás daquela ambulância e algumas pessoas no carro, a mãe dela comigo. A gente chegou no hospital, já levaram ela para emergência, ninguém mais a viu. E ela entrou para a sala de cirurgia. Isso era mais ou menos umas 3 horas da tarde, 3 e pouco. Nós esperamos ela mais ou menos até 11h30, a hora que saiu da sala de cirurgia, só a mãe dela entrou. E quando a mãe dela desce, nós querendo saber notícia da Natasha, a mãe dela veio em prantos, lágrimas nos olhos, falou assim: olha, o médico deu 1% de chance para ela viver. O nosso mundo caiu, porque era um dia de recreação, de alegria, todo mundo se alegrando, felicidade. O rim dela se partiu, o rim dela foi amassado, o fígado. E o médico não sabia o que fazer, pegou gás e botou no fígado, juntou, enfiou para dentro e fechou ela, para ver o que ia acontecer. E eu lembro que quando a gente recebeu aquela notícia, a gente estava no Hospital das Clínicas de Mogi das Cruzes, no saguão do hospital. A gente dobrou o joelho e começamos a orar e a falar com Deus. Eu orei com toda a minha força, a gente orou com toda a nossa força. A gente viu a Natasha crescer, crescemos juntos. Nós voltamos para o retiro e quando a gente chegou no retiro para dar as notícias, todo mundo ficou alarmado, desesperado. Todos se juntaram e começaram a orar. Ali começou mais ou menos uma guerra de 3 meses, 4 meses. Os 4 meses ela internada no hospital. Nós voltamos e nós mobilizamos toda a igreja para interceder. As pessoas de várias igrejas e denominações, os mais antigos aqui sabem disso, começaram a orar pela Natasha. Eu lembro que uma amiga minha era chefe da UTI da Santa Casa. E eu fui falar: a Natasha está melhorando, já fazia 1 mês mais ou menos. Ela falou assim: você não entendeu, Felipe. Quando o médico fala que ela melhorou assim, não é o suficiente para viver. Essa menina está condenada à morte, vocês não entenderam ainda. E nós começamos a orar, e era como se a nossa oração puxasse aquela menina da morte e trouxesse a vida todos os dias. Tinha uma má notícia, a gente começava a orar e aí amenizava. Uma má notícia, começava a orar e amenizava. Passou alguns meses, Natasha saiu do hospital andando. Natasha casou, uma menina abençoada por Deus. Porque quando nós nos mobilizamos e nós entendemos o poder da oração, as coisas acontecem. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: às vezes a gente deixa para se mobilizar só quando tudo vai mal, não é assim? Teve uma má notícia, a gente veio aos pés do Senhor, tem misericórdia de mim. Deus ouve, porque a gente ora com todo o coração. A oração é o melhor lugar, o melhor momento em que nós colocamos Deus no lugar dele e a gente no nosso. Deus, como Deus doador, ele se coloca: você precisa de mim, eu estou aqui. E a gente como alguém humilde: Senhor, eu preciso do Senhor. Você entendeu? A oração coloca Deus no lugar dele. Mas eu quero que você entenda que nós não precisamos orar apenas quando as coisas vão mal. Imagine se nós nos mobilizássemos em oração por um propósito: vamos mudar Cubatão. Nós podemos mudar Cubatão através da oração. Vamos mudar a nossa nação. Nós podemos fazer isso através da nossa oração. Irmão, existe uma batalha travada na oração. A Bíblia diz em Atos 12: tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo,
Pedro seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava à cidade. Então esse se abriu por si mesmo para eles e passaram tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo deixou. E aí você vai ver na sequência que Pedro chega na casa onde as pessoas estão orando por ele. A Bíblia diz que Pedro está preso, Tiago havia acabado de morrer. Olhe bem, e a igreja orando fervorosamente, o anjo vai e liberta Pedro da cadeia. A nossa oração pode libertar pessoas. Não tem jeito, enquanto eles estavam orando, o anjo do Senhor estava trabalhando por eles. Eu quero dizer algo para vocês essa noite. Enquanto nós estamos orando aqui, os anjos do Senhor estão trabalhando a nosso favor. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir